Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje preparei uma aula completa sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992. Bons estudos! Antes de mais nada, lembre-se, sempre faça a leitura integral do texto da lei. Não importa quantas aulas você assistir sobre uma determinada matéria, sempre faça a leitura integral do texto da lei. Aqui no canal você encontra um vídeo com a leitura integral da Lei 8429. A necessidade de uma conduta íntegra na gestão de bens e interesses públicos é um conceito antigo. No Código de Hammurabi, escrito no século XVIII a.C., já existiam punições para juízes que manejassem um processo de forma inadequada. Da mesma forma, a Lei das Doze Tábuas, da Roma Antiga, determinava que juízes que aceitassem subornos para favorecer uma das partes fossem condenados à morte. No Brasil, leis antigas como o Código Criminal de 1830 traziam algumas sanções para o agente ímprobo, a exemplo de quem cometesse o crime de suborno. Mas foi a partir da Constituição de 1988 que o conceito de improbidade administrativa ganhou seus atuais contornos. Em atendimento ao comando do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal, o Brasil editou a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992. Quando falamos então do parágrafo 4º do artigo 37, nós estamos falando do fundamento constitucional da Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, e também ao seguinte, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão 1. A suspensão dos direitos políticos. 2. A perda da função pública. 3. A indisponibilidade dos bens. E 4. O ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E quanto à natureza jurídica da lei de improbidade administrativa? Analisando o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, não há como deixar de compreender que a ação de improbidade administrativa ela tem natureza estritamente civil, pois ela não descarta a possibilidade da propositura de uma ação penal, utilizando a expressão sem prejuízo da ação penal cabível, ao final do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Não confunda a natureza civil da ação de improbidade administrativa com a ação civil pública da Lei 7.347 de 1985. Inclusive, isso é tratado na Lei da Improbidade Administrativa. Vejamos o artigo 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas na lei, e não constitui ação civil, sendo vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Vejamos ainda o parágrafo 16 do artigo 17, ainda na Lei de Improbidade. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei 7.347 de 1985, que você também encontra a leitura aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Portanto, é possível sim converter uma ação de improbidade administrativa em uma ação civil pública. Dessa decisão de conversão, cabe agravo de instrumento. O prazo, o do CPC, 15 dias úteis. Em resumo, nós podemos definir a improbidade administrativa como sendo um ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública,
cometido por um agente público durante o exercício da função pública. E quem, mesmo não sendo agente público, participe ou se beneficie da prática de ato de improbidade, também estará sujeito às penalidades previstas na lei. Ou seja, improbidade administrativa é o ato doloso praticado por agente público ou por um terceiro em concurso com o agente público que gere enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou que viole princípios da administração pública. No entanto, o consenso majoritário ele entende que a noção de improbidade não se confunde com a noção de imoralidade, sendo esta, a imoralidade, uma das modalidades daquela, a improbidade. A lei de improbidade administrativa ela visa resguardar os princípios da administração pública. Assim, ela não deve ser aplicada para meras irregularidades ou transgressões disciplinares não enquadradas na lei. O que é tutelado pela lei de improbidade administrativa? A Lei 8429, ela tutela a probidade na organização do Estado e também tutela a integridade do patrimônio público e social. As sanções da improbidade previstas na Lei 8429, elas têm natureza especial, que são decorrentes do direito administrativo sancionador, não impedindo, contudo, a apuração das responsabilidades nas esferas administrativa, civil e penal, dada a independência das instâncias. Tudo isso pelo mesmo fato praticado. Você lembra o que é direito administrativo sancionador, o DAS? Direito administrativo sancionador é o ramo do direito administrativo que trata da responsabilização de indivíduos ou de empresas que violam normas administrativas impostas pelo Estado. O que é considerado um ato de improbidade? São considerados atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 da lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 da lei, não bastando a voluntariedade do agente. As condutas previstas no artigo 9º da lei são os atos de improbidade que ensejam enriquecimento ilícito do agente. Já as condutas descritas no artigo 10 são os atos de improbidade que causam dano ao erário público. Por fim, as condutas do artigo 11 são aqueles atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública. Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade? Não confunda com o sujeito ativo na ação de improbidade administrativa. Quando falamos aqui do sujeito ativo do ato de improbidade, é o sujeito causador, é o agente causador do ato de improbidade. O sujeito ativo do ato de improbidade pode ser tanto um agente público quanto um particular. São considerados agentes públicos o agente político, o servidor público e também todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou de vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Já os particulares, eles podem ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. A pessoa física sujeito ativo no ato de improbidade é aquela que se beneficia ou concorre para a prática do ato. Já a pessoa jurídica é aquela que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Fique atento! O mero exercício da função ou o desempenho de competências públicas sem a comprovação do ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Pode o agente ser responsabilizado por outros atos, mas não por improbidade administrativa, se não houver o dolo com a finalidade do ilícito. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado, eles não responderão pelo ato de improbidade administrativa que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente eles houverem participado ou se beneficiado de forma direta, caso em que responderão nos limites da sua participação. Já as sanções da lei, elas não se aplicam à pessoa jurídica
caso o ato de improbidade administrativa ele também seja sancionado como um ato lesivo à administração pública, tratado na Lei 12.846 de 2013, que é a lei que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Passamos então à responsabilidade sucessória. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente, eles estarão sujeitos apenas à obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. A responsabilidade sucessória tratada no artigo 8º da lei, que é esta que acabamos de ver, ou seja, responderá no limite do valor da herança ou do patrimônio recebido ou transferido, aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou decisão societária. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora ela será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas na lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto nos casos de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. E quem pode ser o sujeito passivo do ato de improbidade? Quando falamos do sujeito passivo do ato de improbidade, estamos falando da vítima. Pode ser sujeito passivo do ato de improbidade tanto a administração pública quanto entidades privadas. A administração pública, tanto a direta quanto a indireta. Já as entidades privadas, que podem ser sujeito passivo do ato de improbidade, são aquelas cuja criação ou o custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento dos prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Vamos falar agora dos atos de improbidade administrativa propriamente ditos. Primeiro, os do artigo 9º da lei, que são os atos de improbidade que ensejam enriquecimento ilícito do agente, ou seja, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do mandato, da função, do emprego ou de atividade. Ou seja, no artigo 9º, a dica é que o agente enriquece. Nas condutas do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, o agente enriquece. Já as condutas do artigo 10 da Lei 8.429 são os atos de improbidade que causam dano ao erário público, ou seja, é qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres. A dica aqui nas condutas do artigo 10 é que alguém enriquece. Enquanto as condutas do artigo 9º da lei, o agente enriquece, nas condutas do artigo 10, alguém enriquece. Por fim, nós temos as condutas do artigo 11 da lei, que são os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública, ou seja, é a ação ou a omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das condutas descritas lá na lei. Lembrando que nessas condutas do artigo 11, as condutas descritas nos incisos do artigo 11, o rol é taxativo, são condutas descritas de forma exaustiva, ou seja, são somente aquelas que estão previstas lá nos incisos do artigo 11, não admitindo uma interpretação extensiva. E quanto às penas? As penas previstas para as condutas de improbidade administrativa são o ressarcimento integral do dano patrimonial, se ele for efetivo. Também estão previstas sanções penais comuns, as responsabilidades civis e administrativas e também outras combinações específicas da lei que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato.
Quanto às cominações específicas previstas na lei, vejamos, na hipótese do artigo 9º, quais são as condutas, quais são as penas que podem ser aplicadas ao agente que comete um ato de improbidade que enseja enriquecimento ilícito. Ou seja, artigo 9º, o agente enriquece. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. A perda da função pública. A suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. O pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Já na hipótese do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, os atos que causam dano ao erário público, ou seja, quando alguém enriquece, as penas previstas na lei são a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, também a perda da função pública, no caso dos agentes públicos, a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, o pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Por fim, incorrendo em alguma das hipóteses, em alguma das condutas do artigo 11 da lei, ou seja, aquelas que violam princípios da administração pública, as penalidades elas podem ser o pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente, a perda da função pública e também a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. É importante lembrar que na aplicação das sanções previstas na lei, independe a efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e também quanto às condutas previstas no artigo 10 da lei. E também independe da aprovação ou da rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. É importante lembrar que, em qualquer caso, a multa ela pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para reprovar e prevenir atos de improbidade. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo que se possa viabilizar a manutenção de suas atividades. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público, ele pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, desde que sejam observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica. O que ele está dizendo aqui? Um agente condenado por um ato de improbidade contra o município, a condenação ela pode prever que a proibição de contratação ela se estenda, por exemplo, ao Estado, dado a gravidade da conduta. Então, embora a conduta tenha sido praticada contra um município, a sanção de proibição de contratação ela poderá se estender em uma proibição de contratação em todo o Estado e não somente no município. É isso que está sendo dito aqui. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere a lei, ela deverá deduzir do ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiverem por objeto os mesmos fatos. Isso aqui é a proibição do bis in idem. Então, prejuízos que foram pagos, que foram reparados nas instâncias criminal, civil e administrativa, eles deverão ser deduzidos no caso de condenação numa ação de improbidade administrativa, dada a vedação ao bis in idem.
E as sanções previstas neste artigo, elas somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, todas aquelas previsões de sanções que nós acabamos de ver em relação aos artigos 9, 10 e 11, elas somente podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória na ação de improbidade administrativa. Passamos agora à questão da declaração de bens e de rendas. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração do imposto de renda, o IR. A declaração de bens, ela será arquivada no serviço de pessoal competente. Ainda, a declaração de bens, ela será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da sua função pública. A recusa em apresentar a declaração de bens, ou ainda, se apresentar uma declaração falsa, poderá ocorrer a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Vamos falar agora dos procedimentos administrativos e também do processo judicial relacionados à improbidade administrativa. Tudo terá início com uma representação. Você lembra o que é uma representação? Uma representação é uma exposição, escrita ou oral, dos motivos, das razões, das queixas de quem dê direito a quem possa interessar. Ou seja, a representação, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente, ou seja, a quem de direito a quem possa interessar. Qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente. A representação, ela será escrita ou reduzida a termo e assinada, no caso de uma representação oral, e conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e também a indicação das provas de que tenha conhecimento. A autoridade administrativa ela rejeitará a representação em um despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas. Porém, atendidos os requisitos da representação, a autoridade ela determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. E sobre o foro de competência para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. O foro de competência será o do local onde ocorrer o dano ou o da pessoa jurídica prejudicada. Isso nós podemos extrair da leitura do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei 8.429, que diz que a ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. E na ação de improbidade administrativa, existe a prerrogativa de foro por conta da função exercida pelo agente público? Segundo o STJ, não há prerrogativa de foro em benefício de agentes públicos na instauração de inquéritos civis ou no julgamento de ações de improbidade administrativa, uma vez que elas não possuem natureza criminal. Como nós vimos há pouco, a natureza jurídica da ação de improbidade é uma natureza jurídica de ação civil. Portanto, não se tratando de ação de natureza criminal, não há que se falar em prerrogativa de foro por conta da função exercida pelo agente público. E sobre a legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa. Esta legitimidade ela será ativa, concorrente, porque tanto o Ministério Público quanto os entes públicos lesados podem ajuizar a ação de improbidade administrativa. Lembre-se, uma vez proposta a ação, o juízo ele se torna prevento. O Supremo Tribunal Federal ele também entendeu que a advocacia pública do órgão ao qual pertence o agente público demandado, ou seja, o réu por improbidade administrativa, não tem o dever de oferecer defesa obrigatória, tratando-se, portanto, de uma possibilidade e não de uma obrigação. O Ministério Público, que é um dos legitimados, então, a propor uma ação de improbidade administrativa, ele poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar o Acordo de Não Persecução Civil, o ANPC, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados. 1. O integral ressarcimento do dano. 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Ou seja,
O acordo esse de não persecução civil, o ANPC, ele pode ser proposto pelo Ministério Público antes da ação, durante a ação e na fase recursal, como já foi decidido pelo STJ, que disse que é possível a homologação judicial de acordo de não persecução civil em ação de improbidade administrativa em fase recursal. Vamos falar agora um pouco sobre a petição inicial da ação de improbidade administrativa. A petição inicial, ela deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência de uma das hipóteses dos artigos 9º, 10 ou 11 da lei, bem como de sua autoria, salvo a impossibilidade devidamente fundamentada. Ainda, a petição inicial, ela será instruída com documentos ou com a justificação que contenha indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentar qualquer uma dessas provas. Ainda a petição inicial, ela poderá ser rejeitada se não preencher os requisitos. Por fim, se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos, para que contestem no prazo comum de 30 dias. Portanto, prazo de contestação na ação de improbidade administrativa, prazo comum de 30 dias. Quanto ao indeferimento da petição inicial, ela poderá ser indeferida quando ela for inepta e quando uma petição inicial é inepta, quando faltar o pedido ou a causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que a lei permite pedido genérico, ou ainda será inepta quando contiver pedidos incompatíveis entre si, ou ainda também será inepta quando a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Ainda poderá haver o indeferimento da petição inicial, se a parte for manifestamente legítima, se o autor carecer de interesse processual, se ainda não individualizar a conduta do réu ou apontar os elementos probatórios mínimos. Também poderá haver o indeferimento da petição inicial se ela não for instruída com documentos ou com a justificação que contenham os indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com as razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer uma dessas provas. Por fim, poderá haver o indeferimento da petição inicial quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Lembrando que pode haver o pedido de indisponibilidade de bens dos réus. Este pedido ele tem a finalidade de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. O pedido de indisponibilidade de bens dos réus ele poderá ser formulado independentemente da representação. Ele poderá ser decretado sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida. Neste caso, o contraditório ele fica postergado. O contraditório ele irá ocorrer após a indisponibilidade dos bens dos réus. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados como indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial. É permitida a substituição de bem tornado indisponível por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial. O pedido de indisponibilidade de bens, ele incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior. O pedido de indisponibilidade ele apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Lembrando, este pedido ele pode ser formulado em caráter antecedente ou incidente. Ainda sobre o pedido de indisponibilidade de bens dos réus. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá o agravo de instrumento. O prazo, o do CPC, 15 dias úteis. A indisponibilidade, ela recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. A ordem de indisponibilidade de bens, ela deverá priorizar veículos de via terrestre,
bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Ainda sobre o pedido de indisponibilidade de bens dos réus, o juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput do artigo que trata desta matéria, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Existem vedações quanto ao pedido de indisponibilidade de bens dos réus. São duas. Primeira, é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras ou ainda em conta corrente. Também é vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel ele seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9º da lei. Quanto às demais disposições penais, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões, elas deverão sim ser consideradas na formação da convicção do juiz na ação da improbidade, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. As sentenças civis e penais, elas produzirão efeitos em relação à ação da improbidade quando elas concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, a Lei de Improbidade Administrativa, havendo a comunicação com todos os fundamentos de absolvição. Indo para o fim, cumpre falarmos sobre a prescrição. A ação para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade prescrevem em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. O Supremo Tribunal Federal, o STF, em sede de repercussão geral, o tema 897, diz que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, para aplicar as demais sanções previstas na lei, o prazo é de 8 anos. Porém, para o ressarcimento ao erário, as ações elas são imprescritíveis. A súmula 634 do STJ diz que, ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público, ou seja, os mesmos prazos que acabamos de ver. Ainda temos o tema 1089 do STJ, em sede de recurso repetitivo. Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8429. Eu encerro neste momento esta aula sobre a Lei de Improbidade Administrativa. Eu espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, deixe aqui nos comentários as suas críticas e também elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Se você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este conteúdo, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é mais barato do que você imagina. Não deixe de ver o vídeo com a leitura integral da Lei 8429 aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.